Beleza, já está gravando. Vamos começar a aula de hoje. Só um minuto. Bom, a aula de hoje já é a matéria da unidade 3. Então, a gente já vai começar a entrar na unidade 3, a reta final do nosso curso. E essa matéria em si e a matéria seguinte, né, que é a 3.1, 3.2, eu acredito que é a parte mais difícil do nosso livro. Porque tem muita fórmula, muito cálculo e muito conceito. E quando eu dei essa aula semestre passado, eu optei em dar ela no caderno, por isso que até eu passei aí um bom tempo passando ela totalmente por PowerPoint. E aí aconteceu que se por acaso tiver algum errinho, alguma coisinha também, depois eu corrijo o PowerPoint, a gente vai acertando aí, né? Mas eu tentei colocar assim da melhor maneira possível, tá bom? Então, hoje a gente vai entrar e vai começar a falar em princípios básicos de propagação em guias de onda retangulares. Tá? O que será esse negócio de guias de onda retangulares? Então, primeiro, tem duas maneiras que a onda eletromagnética se propaga, tá bom? E a gente vai conversar sobre isso nos próximos slides. Então, só assim, para começar a esquentar as baterias, hoje tem vários sistemas novos, né, tipo sistemas Smart Grid, IoT, que é a internet das coisas, né? E todos esses sistemas aí novos que estão chegando, eles utilizam muito a questão de propagação. No caso dos sistemas Smart Grid, que até o Gleison deve ter maior experiência, porque a CPFL montou muito desses painéis aí inteligentes e tal, que você pode aproveitar essa questão de energia eólica, energia fotovoltaica, fazer medição, ter realmente uma rede inteligente junto com a energia. E internet das coisas que conecta tudo, né? Então, a gente vai ter, sei lá, uma geladeira inteligente, uma casa inteligente, tudo conectado. Bom, quando a gente começa a usar todas essas novas tecnologias, a gente, independente dessa tecnologia nova, há sempre uma tendência de troca de dados de comunicação. E essas comunicações, na maioria das vezes, se não sempre, é feita pela propagação de ondas elétricas e magnéticas. Então, a gente está cada vez dependendo mais de... tem gente aqui na porta, eu vou ter que liberar, só um pouquinho. Eduardo e o Fábio. Tá liberado já. Professora, você está compartilhando a tela? Hã? Você está compartilhando a tela ou ainda não? Não. Epa, eu acho que eu esqueci de compartilhar. Volta lá. Tá lá. Peraí que deu uma falha aqui. Um pouquinho aí que eu vou compartilhar. Gente, se você não falasse... Volta lá, vou voltar no início. Então, vou compartilhar a tela. Isso aí tudo é cansaço. Beleza. Tá aparecendo? Compatibilidade, interferência eletromagnética? Agora tá. Sim ou não? Sim, agora tá. Ah, então tá bom. Então, o que a gente estava falando, a seção 3.1 é de princípios básicos de propagação e guias de ondas retangulares. Então, a gente vai fatiar isso tudo em pedacinhos, tá bom? Então, só para esquentar as baterias, né, eu comentei um pouquinho, bem superficial, longe de falar profundamente sobre o sistema Smart Grid, né, que é uma rede inteligente integrada com o sistema de energia, que traz informações de tecnologia de dados, né, junto com a rede, e também interliga, faz todo um gerenciamento, assim, você pode, sei lá, vender energia para a CPFL, receber,
vender, comprar, né, de outros fornecedores, um sistema inteligente. Tem alguns lugares do mundo que já está bem adiantado. E a internet das coisas, né, que a gente conecta, tem um grau de conectividade muito grande, né, entre, sei lá, linhas de produção, equipamentos, a própria a casa inteligente, conexão de geladeiras, de itens de consumo, tudo na internet, que você pode acessar pelo celular e sei lá, fazer algumas coisas já pré-prontas, quando você chegar em casa já vai estar encaminhado. Na indústria também, né, uma conexão entre estoque, entre linha de produção, tudo isso. E muitas vezes a gente usa, independente da tecnologia, a gente vai usar a troca de dados e comunicação. Claro, tem que usar. E muitas vezes também a gente vai usar a propagação de ondas eletromagnéticas. E aí tudo isso vai entrar no princípio do eletromagnetismo e nas equações de Maxwell, que vocês todos viram lá no eletromagnetismo. Um sistema de telecomunicações, ele pode ser dividido em 5 grandes ramos. Faltou o S ali, depois eu tenho que corrigir. Então, ele dá 5 grandes ramos, assim, sem a gente se preocupar muito, só para a gente refletir, né? O sistema tem que ser implantado, tem que ter implantação, transmissão, comutação, controle e gestão. Então, na implantação, as pessoas definem o tipo de serviço que se pretende atender, o mercado-alvo de cada produto, definição de um plano de instalações e demanda de planta instalada. Na transmissão, o pessoal, né, tem que ser responsável pelo transporte confiável dessa informação à distância. Comutação, você tem que encaminhar essa informação de uma maneira, de uma forma, tipo pacote, comutação, circuito, etc. Então, você vai escolher algum tipo de forma de transmitir. Controle, você tem que gerenciar a sua planta, operar e fazer a manutenção. A gestão de tudo isso, ela tem que ser dinâmica, controle, e tem que ter revisão contínua de processos. Então, assim, só uma pincelada do que seria um sistema de telecomunicações, que eu acho que vocês já viram numa outra disciplina, né, de tele, mas só para a gente se situar. Então, a gente tem todos esses meios aqui, né? Então, a gente tem algumas coisas que vão por fibra ótica, né? Ou por algum cabo, algum tipo de cabo. E a gente tem esse meio de transmissão num espaço confinado, tá? Dentro desses cabos. Ao mesmo tempo, a gente tem também muitas coisas pelo ar, né? Que vai por micro-ondas, que vem por antena e tal. Então, é um emaranhado de coisas. Um emaranhado de coisas. Ora o sinal vem por cabo, ora o sinal vai vir por rádio. Então, quando a gente fala em transmissão, a gente vê aí esse canal ao meio, né? O que é esse canal ao meio? Ele vai prover interligação entre esses dispositivos de rede. Então, esse canal ao meio vai ser ou uma transmissão via antena ou via cabo, fibra ótica. E nós de rede, a gente pode chamar, teoricamente, os nossos equipamentos que estão lá nas centrais, né? Que fazem todo esse gerenciamento, protocolo, tudo, de transmissão. De uma maneira geral, agora a gente está entrando mais assim, qual é esse meio de transmissão? A onda eletromagnética, ela pode ser guiada, é o que a gente chama de wireline. Então, nunca a gente parou para pensar nisso, que lá dentro de um cabo óptico, de um par metálico, ou de um guia de onda, que a gente vai falar hoje, a gente tem uma onda eletromagnética lá dentro, andando. Ou a gente pode mandar também a nossa onda por não guiada, né? Não guiada quer dizer, ela não está confinada no espaço. Então, ela vai se propagar no espaço livre via rádio, utilizando a atmosfera. Então, quando a gente vê um cabo, a gente pensa assim, é uma corrente que está circulando aí. Só que em eletromagnetismo, né, quando a gente fala de transmissão, não é bem assim. Por quê? Porque esse meio guiado aqui, ele tem que respeitar algumas diretrizes para ele poder transmitir a onda. Não é tão simples assim. Então,
Então, só para a gente falar um pouco mais, né, esses cabos, né, e tal, que levam, né, então as componentes elétricas e magnéticas desse espectro de frequência se propagam refletindo-se no interior de seus meios e oferece maior imunidade a ruídos e induções eletromagnéticas. Por quê? Porque ele está dentro de um guia, ele está fechado. Normalmente esse guia ele tem uma capa, né? Essa capa pode ser que seja aterrada ou pode ser que seja uma capa, né, que já dissipe a onda eletromagnética que está chegando lá. Então, quando eu tenho um guia de onda, eu tenho uma proteção maior, pode-se dizer, para esse sinal que eu estou transmitindo dentro dele. Então, oferece mais de imunidade a ruídos e induções eletromagnéticas. Ainda mais fibra ótica, que é um vidro, né? Ele não é alguma coisa que vai ter uma indução lá dentro, porque ele é de um outro material diferente. Mas aí a gente vai falar semana que vem sobre fibra ótica. Ela conduz luz, né, professora? No Hã? caso do vidro. A fibra ela é conduzida pela luz, né? A luz quem faz a Sim, transmissão dos dados, né? sim, é a luz que está lá dentro. Então, a gente tem bem mais imunidade a uma onda eletromagnética que venha de fora, porque você tem como meio de transmissão um vidro, né? Uma fibra de vidro. E é bem. A gente vê que tem uma diferença muito grande quando a gente coloca fibra ótica em casa, tira de um coaxial e tal, dá uma diferença muito grande na qualidade e tal. Mas a gente vai falar mais de fibra ótica semana que vem. Então, assim, tem mais imunidade a ruído, isso é lógico, né? Então, se você está encapsulando uma onda, está colocando uma onda dentro de um cabo, você vai ter mais imunidade a ruído. Claro, se você tratar bem esse cabo de tal maneira para ele não receber aquilo que a gente falou até hoje, que é aquelas correntes, né, de modo comum, correntes de modo diferencial que a gente viu nas outras aulas, né? Mas, de uma maneira geral, aqui a gente está falando de cabos óticos metálicos, né? Esses metálicos, assim, poderia realmente ter alguma interferência. E guias de onda é outro departamento que vocês vão ver como é que vai funcionar também. Então, é um pouco diferente. E quando a gente fala em wireless, a gente fala que há o espalhamento de espectro de frequências e pode ser dividido em dois sistemas. Então, um é direcional, visada direta, que exige alinhamento de antena. Então, o transmissor emite para antenas de um receptor. Então, a gente vê satélite, link de comunicação de dados, por exemplo, na faixa de micro-ondas, né, de 300 a 8 GHz ou até superior. Isso falando de antenas diretivas. Agora, muitas vezes a gente tem também uma antena omnidirecional. Então, o sinal é difundido em todas as direções. Né? Um exemplo, comunicações móveis, transmissão de TV e rádio. Todas as direções aqui também não é uma coisa muito, digamos assim, rígida. Muitas vezes você vai colocar um sinal de um celular e vai fazer com que ele irradie, por exemplo, numa área mais do que noutra. Por exemplo, se você tem uma antena de celular na beira da praia, você não vai querer irradiar aquele sinal de celular lá no meio do mar. Você vai querer que irradie mais na cidade, porque na cidade tem as pessoas. Ninguém vai estar lá surfando com o celular na mão, falando com alguém, né? Então, você vai querer direcionar, digamos assim, aquele diagrama que a gente chama de diagrama de radiação, que é quais os pontos de alguma localidade eu vou utilizar mais. Mesma coisa na estrada, você tem fazenda dos dois lados. Você vai fazer uma propagação ali, preferencialmente, que a estrada, né, digamos, seja a região privilegiada com sinal. Você não vai jogar sinal no mato e tal. Então, isso aqui Então, assim, omnidimensional, o sinal pode ser difundido em todas as direções. Mas, de uma maneira geral, você vai difundir ele
pelo espaço, né? Mas não tão diretivamente como esse outro aqui. Então, de repente, você não vai ter um círculo, mas você vai ter um elipse, né? Então, isso aí é tudo acertado conforme as pessoas que vivem naquela região, para os usuários, digamos assim. Então, aqui tem um exemplo, né, de um sistema unidirecional. Então, eu estou aqui com esse link direto entre duas antenas parabólicas. Ao mesmo tempo, eu tenho uma conexão aqui via satélite. E antena, sistema unidirecional, aqui eu tenho uma antena que está irradiando para todos os lados. Esse omni é uma palavra... Agora, não sei se é latim ou grego, viu? Eu acho que é latim. Esse omni é o mesmo radical latino que criou a palavra ônibus, tá? Esse ônime, mesma palavra em latim. O ônibus é algum senso de coletivismo, né? Quer dizer, você entra, um monte de gente usa com você o ônibus. O ônibus tem esse senso de coletividade. Omni quer dizer que é em todas as direções. Mas como eu falei para vocês, se vocês não quiserem que fique redondinha, vocês podem colocar aqui na antena para ela ficar um pouco mais elíptica. Tá? Então, você tem essa possibilidade de fazer com a sua antena. Bom, agora então assim, ó, a aula de hoje, ela é uma aula assim um pouco pesada, porque ela tem assim bastante conceito e bastante formulário, né, em cima desses conceitos. Então, eu só pediria assim para ter uma certa paciência, porque eu vou falar de todos os conceitos aqui. No final, a gente vai fazer um exercício. Não vou pedir nada muito absurdo, um exercício simples. E a gente vai, então, tentar entender um pouco o que é esse meio guiado. Né? Esse meio guiado. Imagina um meio que você tem uma onda que passa dentro desse meio. Ela está lá dentro desse guia. Então, aqui a gente vai fazer uma revisão de alguns conceitos que a gente já conhece. Alguns deles servem tanto para uma onda guiada, como para uma onda que não é guiada. Uma onda que se propaga no espaço. Então, tem conceitos aqui que é para os dois. Só que no livro, como essa parte só fala de guias de onda, então ele coloca assim: em um meio guiado a grandezas intrínsecas à forma de onda. Então, quer dizer, lá dentro da minha fibra ótica, lá dentro do meu coaxial, do meu guia de onda, lá dentro do meu par metálico, né? Eu tenho todos esses conceitos vigorando, tá bom? Então, o primeiro conceito básico que a gente aprende em engenharia elétrica, a frequência do sinal. Então, você vai ter a frequência do sinal em hertz e seu valor está intimamente relacionado com o meio pelo qual será guiada, tais como as fibras óticas, cabos coaxiais, par metálico, link de rádio, guia de onda. A frequência a ser utilizada quase sempre impõe a aplicação na qual ela será utilizada, delimitando a largura de banda que deverá ser usada. Ou seja, na verdade, quando a gente falar a frequência do sinal, para cada utilidade, você tem um tipo de frequência. Né? Então, hoje a gente tem um espectro na Anatel que define algumas utilizações. Então, quando você vai usar frequências mais altas para transmissão, você usa em antenas diretivas. Né? Quando você usa um espectro lá de frequência, você pode usar em ondas marítimas, no mar, né? Tem o espectro de ondas AM, né? Para usar a utilização de ondas FM. Então, você vai separando. Então, a frequência do sinal, ela diz muito sobre a utilização. Né? O que é, aonde que vai ser aplicada. Cada pedacinho do espectro, digamos assim, tem uma fatia de digamos assim, usuários, que são usuários diferentes. E também delimita a largura de banda, tudo mais. Então, a frequência do sinal é o primeiro ponto. Além da frequência, né, que a frequência
do sinal em hertz, a gente também tem essa frequência angular, que a gente aprendeu lá atrás. Eu acho que vocês aprenderam em... Se não for em princípios, eu acho que vocês aprenderam essa... Não, eu acho que vocês aprenderam essa frequência lá em... Onde foi, gente? Frequência angular, vocês aprenderam, acho que em Física 1, né? Por quê? A frequência angular, ela é representada por essa letra grega, o ômega, só que é o ômega minúsculo. A gente usa o ômega maiúsculo para representar a resistência elétrica. E sua unidade é radianos por segundo. Lá no livro, ele está assim, meio enrolado essa explicação. Daí eu peguei, fui lá e procurei um pouco mais de exemplo, porque eu achei que estava pobre, entendeu? É aquilo que eu falei para vocês, muita coisa no livro eu reescrevo porque parece que fica complicado de entender. Então, eu tento escrever de uma maneira mais simples. Bom, para a gente entender um pouco o que é frequência angular, a gente vai imaginar isso aqui, que é o tal do deslocamento angular. Então, você tem um ângulo, né? Um ângulo, e esse ângulo ele vai percorrer uma distância. E aqui você vai ter uma distância de deslocamento. E tem o raio, que vai do centro até a borda do meu círculo. Então, meu deslocamento angular é essa variação de distância dividido pelo raio, tá bom? Aí, o que acontece? Quando a gente faz esse cálculo, também a gente tem adicionalmente o que a gente chama de velocidade angular, que é o quê? É como você considerar que esse ângulo está girando, mas ele tem um tempo, né? Que ele está variando aqui. Então, agora vocês imaginem que ao invés desse ΔS, tem um ΔT. Então, a velocidade angular, né? Também é radianos por segundo. Olha que interessante. E é variação do espaço angular por variação do tempo. Olha que interessante. Agora, a gente vai imaginar assim, ó. A gente vai imaginar que quando eu tenho uma volta inteira nisso aqui, ó, né, eu tenho um período, né? Então, eu tenho um período, eu tenho esse T. Então, é isso que eu chamo frequência angular. Frequência angular é quando eu tenho esse T de período aqui inteiro. Então, eu chamo frequência angular igual a 2... Ah, eu acho que eu escrevi um negócio errado agora. É 2π aqui, viu? Ó, vou ter que corrigir depois. 2π por T ou 2π por F. A gente sabe que frequência angular é 2πf. Tá? Que isso também é uma fórmula que já está um pouco na massa do sangue. Só que eu queria mostrar para vocês que, ó, frequência angular é radiano por segundo. Velocidade angular também é radiano por segundo. Então, o que diferencia uma coisa da outra? Velocidade angular, você pode pegar aqui só uma fatiazinha. Agora, aqui é quando você dá a volta completa, né? Que é o nosso chamado período. Aí sim você extrai o valor da frequência. Então, a frequência angular é 2πf. Fiz um resuminho assim para a gente relembrar o que é frequência angular. Aí agora vem um outro conceito que a gente trabalha em guia, que é o tal da frequência de corte. Por quê? Nem tudo você consegue colocar dentro do guia de onda. E o que é essa frequência de corte? Essa frequência de corte, ela é um ponto que a partir do qual você não consegue transmitir. Então, ela pode ser definida como um corte inferior e abaixo do qual o sinal não se propaga naquele meio do guia de onda, mas ela também pode ser considerada um corte superior, acima da qual não há propagação. Então, aqui eu tenho a frequência, que é a minha frequência de utilização, e eu vou ter uma frequência de corte inferior e uma frequência de corte superior. Então, apenas as ondas que estão aqui dentro do F, né, que está nessa faixa aqui do F, entre a frequência superior, de corte superior e inferior, são as que propagam no guia de onda. As outras são cortadas. Então, dentro do guia de onda é isso, você tem uma faixa de propagação. Ah, mas o que vai definir a faixa de propagação? Várias coisas. A geometria, o material,
Várias coisas que vão definir. Mas a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Aí a gente vai começar a falar sobre uma outra propriedade, uma outra coisa que existe dentro do guia de onda, que se chama constante de propagação, né? Na física a gente tem várias constantes. Essa constante aqui é uma constante muito interessante, porque se você não tem propagação, você não recebe lá do outro lado o seu sinal. Então você tem que ter propagação. Então, como é que você representa isso? Primeiro por essa letra grega aqui que se chama gama. Então, a constante de propagação é representada por essa letra gama. E ela é feita por duas componentes, olha, começa a complicar. É uma constante de propagação, eu não propago se não tiver essa constante. Essa constante também a gente vai ver que ela é diferente em cada guia de onda. E o que acontece? Ela é composta por outras duas constantes. Então, uma é a constante de atenuação e a outra é a constante de fase. Então, essa aqui é uma parte real e essa aqui é uma parte imaginária. Tá bom? Então, a constante de propagação, ela pode ser obtida por essa equação aqui, ó. Eu não sei se eu vou usar essa equação aqui mais adiante, vou até olhar aqui se eu não vou usar, que senão depois não estou dando para vocês. Não, ela não está no exercício que eu vou passar para vocês, tá? Então, não precisa copiar. Mas, olha só, já começa a aparecer as figurinhas aqui. Um monte de letrinha, né? Aqui. Então, a primeira eu tenho aqui a minha constante, né? De propagação, é igual, ó, a minha frequência angular, raiz quadrada, esse aqui é mi e e, que a gente já vai ver o que é. Raiz quadrada de 1 menos, aí tem a frequência, frequência de corte, dividido pela frequência. Frequência que é utilizada, frequência de corte elevado ao quadrado, de modo que somente as ondas que são maiores, só quando F é maior que FC, se propagam ao longo do guia, né? Porque daí, se FC é maior que F, eu vou praticamente aqui criar aqui dentro um número negativo, né? E eu vou acabar não propagando. Então, aqui dentro eu vou... Tem o F... Só quando F é maior que FC. Porque daí vai ficar um número pequenininho aqui elevado ao quadrado e eu vou ter a minha propagação. Senão, eu não vou conseguir ter a minha propagação aqui. Beleza? Vamos continuar. E aí tem um outro conceito também. Olha quanto conceito tem dentro do guia de onda. É um negócio relativamente complicado. Então, tem essa tal de velocidade de propagação. Aqui eu estou falando da constante de propagação, né? Que eu tenho que ter uma constante de propagação. Se eu não tiver, eu não vou propagar. Essa constante depende de várias coisas. E eu vou ter também uma tal de velocidade de propagação, que é em metros por segundo. E ela refere-se a dois tipos de velocidade. Lá no livro de vocês tem esses dois tipos de velocidade, daí eu resolvi escrever aqui, né? Escrevi bonitinho, assim e tal, divididinho, porque ela tá como texto e fica mais complicado. Então, o que é? A velocidade de um ponto, a velocidade de fase. Então, tem a velocidade de fase e a velocidade de grupo. Então, a velocidade de um ponto, ó, de um ponto que se desloca-se no espaço considerando uma onda periódica simples e caracterizado por uma determinada fase. Então, tem a minha velocidade de fase, olha aqui, velocidade de fase é igual à minha frequência angular, tá vendo aqui? Dividido pelo B. O que é o B? A minha constante de fase, que tá aqui, ó. Beleza, e a velocidade de grupo? A velocidade de grupo é aonde se propaga a informação modulada por uma portadora. Então, aqui eu já tenho uma derivada aqui, digamos assim, uma parte da onda que eu vou fazer uma variação de tempo.
Então, agora eu vou fazer velocidade de grupo e velocidade de fase. Agora eu vou só mostrar aqui a onda. Então, aqui o exemplo que eu tenho no livro, vocês lembram que a velocidade de fase, ela é um ponto. Então, vê aqui que aqui está marcando um ponto, aí o mesmo ponto aqui, o mesmo ponto aqui, o mesmo ponto aqui. Aí tem outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. A velocidade de grupo, ela já é essa diferença aqui, ó. Né? É como se a onda, você estivesse surfando na onda. Então, ela é assim, como se tivesse esse negócio surfando. Então, a minha informação, ela está andando e ela está andando em cima da onda, como se fosse na crista da onda, para chegar lá no outro lado do receptor. Então, a gente vê que a velocidade de grupo, claro, óbvio. Opa! O que eu fiz aqui? Epa! A velocidade de grupo, ela é muito mais lenta do que a velocidade de fase, porque aqui eu tenho um pontinho, né? Outro pontinho. Toda hora tô chegando. Só que a velocidade de grupo, ela leva uma informação dentro dessa onda. Então, quando você for completar a onda inteira, é que você, digamos assim, conta realmente essa velocidade. Então, a velocidade de grupo é mais lenta que a velocidade de fase. Bom, de qualquer forma, a gente sabe, teoricamente, que tem essas velocidades na nossa onda. Porque a nossa onda está se propagando, então ela está indo de um ponto A ao ponto B. Então, vai acontecer atenuação, né? Ela está se propagando, tem que ter uma constante de atenuação alta para poder vencer o meio. E ela está tendo também velocidade. Então, é só uma distinção entre duas velocidades. E aí, voltando a falar então dessa constante de fase que a gente viu aqui, ó. Constante de fase aqui, que é essa parte imaginária, ó. Isso aqui é muito importante. Ela pode ser determinada, né, da seguinte maneira. Então, eu tenho esse K, que é um índice de propagação de frequência normal, e esse KC, que é um índice de propagação de frequência de corte. É um monte de cálculo, tá bom? Quem trabalha com isso tem que fazer uma série de cálculos para montar um guia de onda novo, não é assim. Então, se K for menor que KC, a componente desse modo não será transportada pelo guia de onda por estar abaixo da frequência de corte. Então, se esse K é menor que KC, acontece aquela coisa que eu falei, vai ficar um número negativo aqui e não vai transportar. Então, também precisa ter, o K tem que ser maior, né, que o KC. Claro, óbvio, se você tem uma frequência de corte que corta, normalmente essas frequências de corte em guias é de um ponto para baixo. Então, naquele ponto para cima tem que transmitir. E você tem que ser maior do que aquele ponto, senão você não consegue transmitir. Outra grandeza que a gente vai falar aqui, que a gente também já está careca de saber dessa grandeza, essa que já é velha a nossa vida, é o comprimento de onda, que também é a distância entre dois pontos com as mesmas características no caminho seguido pela onda. Então, aqui eu tenho meu comprimento de onda, que é igual à velocidade de propagação da luz no vácuo, que ele escreveu como VC, a gente conhece muito como C, e F, que é a frequência de operação. E aí o comprimento de onda que determina se ultrapassará de um meio para outro. Da mesma forma como a frequência, né? Claro, a frequência está intrinsecamente ligada ao comprimento de onda, muito ligada, então, se você vai conseguir atravessar de um meio para outro, depende do comprimento de onda. Né? Mais adiante a gente vai falar um pouco de refração, reflexão, né? O que vai acontecer? O comprimento de onda chega num meio e ele se comporta diferente do que em outro meio. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem Wi-Fi dentro de casa, se você tem muito obstáculo, né, perante o Wi-Fi, ele não consegue, digamos assim, contornar suficientemente esses obstáculos, você vai ter problema no sinal. E então, assim, quando você pega e coloca assim uma faca dentro de um copo
que está cheio de água pela metade, você olha a imagem, é bem interessante, você olha uma imagem assim, aqui está entrando a faca, e você olha a imagem dentro da água, você vê uma imagem distorcida daquela faca que tem ali, porque a imagem para nós, ela fica refratada, né? Você não consegue visualizar a faca retinha como que tá. Por quê? Porque houve mudança daquele meio. Então, já não consegue mais visualizar daquele jeito. Por exemplo, você está fora de uma piscina conversando com um amigo. Aí você pula dentro da piscina. Até você escuta algum burburinho lá, alguma voz lá fora do seu amigo. Mas já não é igual como é a voz. Até porque o seu ouvido está tapado, claro. Mas, assim, o som se propaga diferente na água, por exemplo, do que no ar, né? O som é uma onda mecânica. E se for no espaço, o som não se propaga. No espaço só se propaga as ondas eletromagnéticas, né? Então, então, dependendo da frequência, tudo muda. E aí agora chegou numa parte que é uma das partes mais importantes do guia de onda, que é a impedância em guia de onda. Então, o que é essa impedância em guia de onda? A impedância em guia de onda, ela pressupõe sempre, quando a gente fala em impedância, a gente lembra de tensão e corrente dividido é igual a Z. É como se fosse a lei de Ohm, só que a gente faz a lei de Ohm com a impedância, né? Que é Z igual a V dividido por I. Então, a impedância sempre está envolvida com características de tensão e corrente. A gente tem que pensar que dentro daquele guia de onda, a gente tem tensão e corrente ali dentro. Só que a tensão e a corrente, ela se comporta, digamos assim, de um modo um pouquinho diferente do que a gente conhece, né? Ela se comporta um pouco diferente. E aí, existem, dentro do guia de onda, várias maneiras de você empurrar essa onda para o outro lado. Você tem um guia de onda grande, você vai transmitir essa onda eletromagnética, e aí a gente chama de modos. A gente pode mandar essa onda eletromagnética de diferentes modos. Um modo é o tal do modo TM e o outro modo é o modo TE. Então, são dois modos. Então, um modo a gente chama de transversal magnético. A gente já vai ver daqui a pouco ele escritinho, bonitinho. E o outro modo que a gente fala é o modo TE. Então, são dois, que é transversal eletromagnético. Bom, a gente sabe que uma onda eletromagnética, ela tem um campo elétrico e um campo magnético associado, né? Os dois campos juntos. E, infelizmente, nós fizemos a experiência do campo elétrico, né? Quando a gente viu lá o gerador de Van der Graaf, né, e tal, a gente não conseguiu fazer a experiência do campo magnético, que a próxima que a gente ia fazer era do campo magnético. Se Deus quiser, até o final do semestre a gente faz, para a gente ver como é que o campo magnético se comporta. Então, quando a gente colocou aquela bola lá, o gerador de Van der Graaf, colocou ele bem no meio, né, e a gente colocou era um fiozinho, né? A gente viu que a gente ia alterando o fiozinho, né? Colocando o fiozinho ao redor daquela bola do gerador de Van der Graaf, e ele ficava durinho, né? Parecia até uma agulha, né? Porque ele estava criando um desenho que é como se fosse que aquelas linhas saíssem assim do centro para fora, né? Então vocês viam aquelas linhazinhas assim saindo do gerador de Van der Graaf ali daquela bola esférica maior. Então a gente vê que aquele campo elétrico ele tem um desenho. A gente viu que ele tem um desenho no espaço, né? Quando a gente tem um campo elétrico, ele tem um desenho. E ele é perpendicular ao que gerou ele, né?
Aí, infelizmente, vocês não conseguiram ver o campo. Essa hora já era para vocês terem visto já o campo magnético, como ele é um pouco diferente. Mas, se Deus quiser, a gente vai ver até o final do semestre. Amém. Vamos voltar depois do dia 11 de maio. Então, é o seguinte, a gente tem dois modos de propagação. Então, um modo de propagação, ele usa o transversal magnético. Então, ele tem algumas peculiaridades. E outro usa o transversal elétrico. Aí também ele vai ter umas peculiaridades que a gente vai falar mais adiante. Mas eu gostaria que vocês pegassem o caderninho de vocês e anotassem essa fórmula, que a gente vai fazer um exercício. Então, assim, o que está dizendo aqui? Aqui eu tenho a impedância, né? A impedância do transversal magnético. Ou seja, quando você usa o tipo de propagação, que é usar esse modo, que é o transversal magnético, você vai ter essa configuração aqui. Então, você vai ter o campo EX dividido, campo elétrico, dividido pelo campo HY, campo magnético. Aqui também. Só que vai mudar algumas coisinhas aqui. Entendeu? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas duas componentes de campos, elas estão perpendiculares entre si. Elas estão perpendiculares entre si. O campo magnético e o campo elétrico numa onda eletromagnética, ele está perpendicular entre si. E aí eu tenho essa fórmula aqui, que é a constante de propagação, que eu já vi, dividido por esse J, frequência angular vezes Z, que a gente já vai ver o que é. E esse, para o campo, para a impedância de transversal elétrico, eu vou ter essa outra fórmula aqui. Também a gente vai ver agora o que é. E o mais importante, a gente vai ter essa fórmula aqui para a impedância de transversal magnético e essa fórmula aqui para impedância de transversal elétrico. Agora vamos abrir as letrinhas, porque tem umas letrinhas novas. Primeiro, esse N aqui, ó. Esse N é a impedância intrínseca do meio de elétrico. Então, quando eu tenho esse guia de onda, lá dentro eu vou ter um dielétrico, que a gente já vai ver que dielétrico é esse. E a gente vai ter uma impedância. Como é que você calcula essa impedância intrínseca do meio? Raiz quadrada de permeabilidade magnética dividido por permissividade elétrica. Beleza, já achei a minha fórmula para escrever a impedância intrínseca. Que impedância intrínseca? É a impedância intrínseca do material. Aqui já é a impedância da minha onda. É como se fosse assim, sabe esse negócio de resistência? Então, a minha onda eletromagnética dentro do guia, quando é o modo transversal magnético, ela vai sofrer alguma oposição. E quando for o transversal elétrico, ela vai sofrer outro tipo de oposição, tá bom? Essa oposição depende do meu meio, depende, porque aqui o meu N tá aqui, ó, tá vendo? A minha impedância intrínseca, mas também depende da frequência. Aquilo que eu falei lá adiante, vai depender do meio e vai depender da frequência. Tá bom? Então, eu queria que vocês copiassem. Essas aqui do meio não precisa, tá? Só copia essa aqui, ó. ZTM igual a esse Nzinho, raiz, e ZTE igual a N dividido raiz aqui, tá? Só essas duas fórmulas aqui. Essa aqui também e essa aqui também, se vocês puderem. A gente já vai abrir essa aqui agora no próximo slide. Aí vocês copiem. Isso no caderno. Isso aqui, essa que é a mais importante, que é a impedância intrínseca, e esses dois aqui. E eu já explico esses dois aqui. Vou dar um tempinho para vocês copiarem, tá? Assim que vocês terminarem, vocês me falam. Senão depois a gente vai ter que voltar, daí fica muito slide para trás, aí fica ruim. Dá uns 2 minutinhos para vocês copiarem. Espera que eu vou ali tomar água, só um pouquinho. Nossa,
Estão copiando ainda? E aí, pessoal, tá copiando? Sim, professor. Ah, tá bom, tô aguardando. Deu, pessoal? Posso continuar? Já terminei. Terminou? Então tá, então vou continuar. Tem alguém ainda copiando? Bom, então vou continuar. Então, olha só. Tá vendo aqui a nossa permeabilidade magnética, ó? Permeabilidade magnética e permissividade elétrica. Isso aqui é do meio, tá? Desse meio de elétrico. Como é que você calcula isso aqui? Ó, tá vendo essas duas equações aqui? Eu vou passar adiante aqui para explicar. Então, para você calcular a permeabilidade magnética do meio e a permissividade magnética do meio, você tem que ter a seguinte coisa. Primeiro, saber a permeabilidade magnética do vácuo, que é esse valor aqui, que eu acho que vocês já usaram outras vezes em outras disciplinas, inclusive em princípios de eletricidade e magnetismo, e a permissividade elétrica do vácuo, que é esse valor aqui. Então, esse μ0 e E0 que tem aqui, é esses valores aqui de conta. E o que será esse UR, ER? Isso aqui é permeabilidade e permissividade relativas, né? Então, é como se fosse assim, uma calibração que você faz, porque você multiplica esse valor aqui pelo valor da permeabilidade magnética do vácuo, e aí você vai ter a permeabilidade magnética do meio. E aqui também você vai calcular, vai dar essa permissividade relativa vezes a
permissividade elétrica do vácuo, e aí você vai achar o seu valor de permissividade elétrica do meio, tá bom? Então, vocês anotem essas constantes aqui, para não confundir, né? Que isso aqui vai entrar também no nosso cálculo, tá bom? Se a gente não anotar, a gente se perde. Beleza? E aí também, se vocês quiserem anotar, assim, anota isso aqui, quiser fazer um risquinho aqui, isso aqui é permeabilidade relativa, isso aqui é permissividade relativa, isso aqui é 4π vezes 10 na menos 7, isso aqui é 8,85 vezes 10 na menos 12. Acho até que fica mais fácil do que escrever tudo isso e colocar, essa é do vácuo. Tudo que é zero é do vácuo, tudo que é R quer dizer relativo, tá? Então, multiplicando isso aqui, você tem o valor da permeabilidade e permissividade do meio, tá? Essa permissividade e permeabilidade relativa é um valor que normalmente eles te dão em cálculo, né? Que está em, digamos assim, tabelado, tá bom? Vai te dar esse valor no exercício para calcular. Então, eu vou aguardar vocês copiarem isso aí, a gente já continua. Um minutinho. E aí, podemos continuar? Sim. Sim? Que tá curtindo a gente também? Hã? Pode. Pode? Então tá. Bom, então vamos lá. A gente falou, então, antes que tem aqueles modos de transmissão dentro do guia de onda. Então, tem o modo transversal magnético, tem o modo transversal elétrico e o transversal eletromagnético, que é chamado também de modo híbrido. E o que são esses modos? Agora presta atenção que é meio chatinho, mas a gente vai falar mais dele na próxima unidade. No modo TE, o campo elétrico não possui componente longitudinal, ou seja, ele não é transmitido na frente, não é ele que, digamos assim, puxa a onda. Então, na direção EZ, na direção de propagação, ele é igual a zero. Então, quem é que vai puxar a onda no transversal elétrico? O campo magnético. O campo magnético vai estar puxando a onda. No transversal magnético já é o contrário. O campo magnético não possui componente longitudinal, ou seja, na direção de Z, que é onde vai ter a propagação, ele não tem esse componente longitudinal, que está puxando a onda. Quem vai puxar a onda é o meu campo elétrico. A gente já vai ver depois também como é que funciona isso. Então, quando a gente chama campo elétrico, na verdade, quem manda, quem puxa a onda é o campo magnético. Transversal magnético, na verdade, quem puxa a onda é o campo elétrico. E aí tem o último modo que se chama TEM, que é o modo transversal eletromagnético. Nesse modo, não é nem o campo elétrico e nem o campo magnético que possui componente longitudinal. É o que a gente chama de vetor de point. Não sei se vocês aprenderam lá em eletromagnetismo sobre o vetor de point. Eu aí até ia botar um negócio aqui, mas não tinha no livro. Aí eu acabei não tendo tempo de colocar para a gente relembrar o vetor de point. Mas assim, o vetor de point
a onda ela vai se propagando em conjunto, assim, como se fosse uma frente de onda. Aí vai o campo magnético, o campo elétrico, o campo magnético se propagando em blocos, né? Mas eles não têm componente na direção de propagação. É como se eles fossem dando pulinhos e andando, entendeu? E ele vai alinhado com a onda. Então, por quê? Porque tem esse vetor de point que vai fazer com que esse campo gire e seja propagado para frente. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá adiante na outra sessão. Por enquanto, a gente não vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Continuando. Guias de onda. Agora, finalmente, eu vou mostrar uma foto dos guias de onda. Falamos nos guias de onda e vou mostrar uma foto. Então, o que é um guia de onda? Ele é um tubo oco, né, normalmente em forma retangular, cilíndrica ou elíptica, e ele pode ser metálico ou não metálico, ou dielétrico. Trabalha na faixa de micro-ondas entre 500 MHz e 200 GHz. Eu não sei se vocês viram já. Bom, aqui é o nosso velho amigo, né? Cabo coaxial, né? Não sei se vocês estão reconhecendo o cabo coaxial aqui. Ele tem uma parte metálica no centro, tem um elemento dielétrico, como se fosse um plástico, né, ao redor dele. Depois ele tem uma malha de blindagem e tem uma capa protetora. Então, aqui é o nosso amigo cabo coaxial. O cabo coaxial é um guia de onda? Sim. E aqui eu tenho, sim, aquele mais puro guia de onda metálico, que assim, para quem não observa, não enxerga. Normalmente, esses guias de onda metálico, se alguém já teve a possibilidade de chegar perto de uma antena de transmissão de alta frequência, vai encontrar esse carinha dobrando até a antena. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver ele. Né? Caro Então, pra caramba isso aí. Hã? É caro pra caramba. Caro pra caramba, né? Nossa! Por que é caro pra caramba? Porque isso aqui é um milagre da engenharia. Você está colocando uma onda eletromagnética dentro dessa caixinha aqui. Já imaginou? A onda, ao invés de estar se propagando no ar, ela está se propagando dentro dessa fenda aqui, ó, e vai passar no tubo. E aqui também, ó, aqui é um guia de onda cilíndrico, aqui é um elíptico. Então, a onda eletromagnética, esses aqui são curtos, mas tem alguns mais longos. Né? Então, você vai se propagar dentro disso aqui. Entendeu? Dentro disso aqui que vai se propagar a tua onda eletromagnética. E já no caso do nosso amiguinho coaxial, a onda magnética também vai se propagar aqui. Vocês vão ver um desenho como é que ela se propaga. Na seção 3.2 a gente vai ver um desenho como se propaga aqui e como se propaga aqui. Para ver que é uma coisa surreal. A gente nem imagina que a onda eletromagnética tem essas nuances na hora de se propagar, mas a gente vai ver como é que é. Então, vamos lá, continuando. Agora, o que eu fiz? Eu peguei um exercício, só um lá no Faça Valer a Pena, tá? Para a gente fazer, que esse aqui é relativamente fácil, esse exercício aqui no Faça Valer a Pena. Então, eu peguei esse cara aí, ele tem um erro, né, para variar, desculpa aí, que o nosso livro tá cheio de errinhos, né? Então, eu já vou dizer qual é o errinho dele, mas não vai influenciar na resposta. É só no blá, blá, blá que tá o errinho, mas a gente vai corrigir. Então, assim, ó, olha só. Para que se obtenha a máxima transferência de energia de um sistema para o outro, é fundamental que se tenha um casamento de impedância. Então, quando você vai mudar de um sistema para outro, você tem que ter um casamento de impedância. Por isso que impedância, esses cálculos de impedância que a gente faz, eles são muito importantes. Né? Se você casar errado a impedância de um meio com o outro, né? O que vai acontecer? O teu sinal vai morrer e ele não vai ser propagado. Então, você vai trocar de um cabo coaxial para um guia de onda, vai trocar de um meio para outro. Então, você tem que ter, entre um sistema e outro, um casamento de impedância. A saída de um transmissor e um cabo, né? Então, um cabo coaxial, por exemplo. Então, você tem que ter. Então, com base nesse princípio, determine a impedância de um guia retangular.
Agora vocês vão anotar aí no caderninho de vocês. Permissividade elétrica relativa. O que é aquele ER? Permissividade magnética relativa, aquele μR, é igual a 1. Então, tem 1 e 1. Sua frequência de operação é o dobro da frequência de forte. Então, você vai escrever assim no caderno. F é igual a 2 vezes FC. Aliás, é o contrário. Sua frequência de operação é o dobro da frequência de corte. Então, FC é igual a 2F. Desculpa aí. Tá? FC é igual a 2F. E aí, a última parte. Para o modo TE. Então, ele está falando que nesse guia de onda eu só estou usando TE. Para componente EZ diferente de zero. Errado. EZ não é diferente de zero. EZ é igual a zero. Tá bom? Conforme ilustrado na figura 3.10. Então, aí, quando vocês forem corrigir lá no livro de vocês, vocês dão uma riscadinha que é EZ igual a zero. E a seguir, assinale a alternativa correta. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu preciso calcular a minha impedância. Eu preciso calcular a minha impedância de qual modo? O módulo transversal elétrico ou o módulo transversal magnético? Elétrico, né? Elétrico, porque o negócio é transversal elétrico. Então, eu vou fazer o cálculo daquele meu ZTE lá. Só que quando eu pegar aquela fórmula do ZTE, não sei se vocês notaram, eu vou precisar da impedância intrínseca do meio. Olha só, vamos voltar lá. Ó, então eu já sei de cara que esse cálculo eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Eu tenho como calcular FC e F, só que vai faltar para mim a minha impedância intrínseca do meio. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é a impedância intrínseca do meio. Então, primeira tarefa, calcular a impedância intrínseca do meio. Então, vocês vão calcular agora. Vamos ver quem consegue resolver. E depois a gente vai calcular a impedância do modo TE. Então, volta aí. Vocês querem que eu volte para as fórmulas e deixe lá ou deixo aqui? Todo mundo copiou as fórmulas, né? Sim, pode deixar aí, professor. Sim? Então tá, deixa aqui, né? Tá bom. Então, eu vou aguardar vocês fazerem. Primeiro, vamos fazer a impedância intrínseca do meio. Alguém já conseguiu achar? Não, ainda está fazendo.
Professora, pode voltar na forma? Voltar na fórmula? Isso, por favor. Tá. Você está vendo que tem que fazer esse cálculo aqui, ó, colocando esse É. Mi0, Mi-R aqui dentro, ó. Sim, o problema... Passa um. E0 vezes Passa um, por favor, DR professor. lá dentro também. Aí você vai achar a sua... Professora, pode passar um? E Pode ir para o próximo? O que é esse T vezes M sobre A aí no Mi0? aonde? Ah, isso aqui é T vezes M dividido por A. Deixa eu tentar lembrar. Ele faz parte da fórmula aí, tem que fazer o Isso. cálculo dele, né? Não, isso aqui é as unidades. Ah, tá, é a Aqui unidade. é a unidade. Aqui é Coulomb por Newton vezes metro. Tá bom, Aqui é entendi. metro por ampere. E esse T eu acho que é o tempo. É só as unidades dele. Tá bom, entendi. Tá bom? Deixa eu voltar lá. Ó, tem que achar esse valor aí, ó. 376 com 81. Primeiro passo é achar né? Pedância intrínseca do meio. É 376 com 81. É isso que tem que achar. Ah, não, desculpa, aquele T é Tesla, viu? Não é tempo, não, aquele T é Tesla, Tudo bem. tá? Alguém achou esse valor para... Espera um pouquinho, professor. Tá, tô aguardando.
8h30 a gente dá uma paradinha, tá? Aí volta 10 para as 9. Professor, Oi, Leonardo? eu, esse valor aí do 376,81, Eu eu achei achei por aqui, mas 376,72. Eu achei aqui. Quanto que tu achou? o meu bateu certinho, 0,81. Hein? Deu? É alguma coisa de arredondamento. Mas tá bom, tá certo. Beleza? Agora vamos para a segunda etapa. Todo Isso, mundo mas na conseguiu resolver verdade a aí primeira eu queria tirar etapa? uma dúvida. Professor, Oi. eu queria tirar uma dúvida também, Tira. porque no slide anterior ele faz o Mi0 que multiplica um IR, né? Não lembro o nome agora. Nos slides anteriores. Aqui? Isso. Uhum. Né? Ele fala que o Mi0 multiplica o MR, é isso? Mi0 vezes MiR, né? Que é a relativa. Só que o MiR para nós é 1, né? Lá no exercício é 1. Lembra? Ah, sim. Agora eu entendi. Olha aqui, ó. Ó, Então eu olha o fiz que ele aqui fez, ó. A permissibilidade elétrica relativa e a permeabilidade elétrica é igual a 1. Então, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai colocar 1 e 4π vezes 10 na menos 7, 8,85 vezes 10 na menos 12. Só. Então, vai ficar a mesma coisa da permeabilidade magnética do vácuo e a permissibilidade elétrica do vácuo. E aí, você vai só dividir um pelo outro e tirar a raiz. Vai dar esse valor aí. É aquilo que eu comentei no exercício. Opa, no exercício ele coloca aqui a permeabilidade relativa. Ele sempre põe, tá? Beleza? Então agora vamos beleza. fazer a segunda parte. A resposta é letra E, viu? Aí a gente vai fazer um intervalo de 20 minutos e a gente vai voltar. Mas a resposta é letra E. Quem quiser fazer no intervalo, aí tomar, sei lá, comer, jantar, comer alguma coisa, tomar uma água, ir no banheiro, a gente tem 20 minutos de intervalo, beleza? Beleza. Professora, só Então você explica já essa última coloca a parte da letra E, questão, hein? daí quem quiser continuar pode fazer. Se não, dá uma relaxada de 20 minutos. Professora, Às 9 tô aí. Hã? só explica a segunda parte da pergunta, Como é que é? só para encaixar na outra forma lá. Pode explicar de novo? Qual? Na hora que ele fala ali, ó, sua frequência de operação é o dobro da frequência de Ah, corte. sim. Então, sua frequência de operação é o dobro da frequência de corte. Aí tu vai ter que considerar que uma é o dobro da outra. Quando você colocar aqui, ó, sabendo que uma é o dobro da outra, a gente vai colocar aqui, né? Ó, para pensar. Se uma é 600 e a outra é 300, na hora de você dividir uma pela outra, não vai ficar 1 dividido por 2? Certo. Entendeu? Porque olha só. Aqui ele está dizendo assim, ó. A frequência de corte, ó. A frequência de operação é o dobro da frequência de corte. Agora tem que transformar isso numa equação, né?
Então, F é igual a 2 vezes FC. Não é? Não é o que diz essa frase? F é igual a 2 vezes FC? Sim ou não? Isso. Então tá. Sim. Se você pegar, botar que o F, olha só, voltar aqui, que o F é 2 vezes FC, você vai botar 2 vezes FC aqui embaixo, né? Corta FC com FC, quanto que vai sobrar? 1 dividido por 2. 1 FC. Beleza? É só um mandrake aí para não ficar tão fácil. Bom, vou deixar aqui a resposta, vou fazer o intervalo, tá bom? E aí vocês, quem quiser fazer, faça, senão a gente dá uns minutinhos depois do intervalo, tá? Já volto, vou desligar o microfone. 20 minutos, 10 para as 9. Qual que é a resposta que ela falou? A D? Letra E. Ah, tá. Tá marcado aqui a parada, tá na frente aqui, valeu.
Oi, pessoal, voltei. Olá. Tá aparecendo ainda a tela do Faça Valer a Pena? Ainda não, professora. Não? Então caiu. Não. Espera um pouquinho. Aí, resposta aí. Vocês conseguiram achar ou quer que eu dê mais uns minutinhos para calcular? Achando. Hã? Quer que Achando. eu dê mais uns minutinhos para vocês calcularem? Ou conseguiram achar a resposta aí? Conseguiu. Conseguiu? Bom, só para relembrar, né? Se eu achei, volta lá, 376,81, né? No meu, como impedância intrínseca, eu volto lá naquela fórmula, né? Volta lá, aqui, né? Então, aqui em cima eu vou colocar 376,81. E aqui, como eu tinha falado para o Leonardo antes, vai ficar 1 menos FC dividido por 2FC. Por quê? Porque lá no problema eu digo que a frequência de operação é 2 vezes a frequência de corte. Aí eu corto o FC de cima com o FC de baixo e aí vai ficar 1/2, né? E aí eu levo esse cara ao quadrado, faço essa conta aqui, 1 menos esse valor que eu encontrei, né? Tiro a raiz e faço a divisão. Aí dá 435 esse valor aqui. Então, aqui é só aplicar 435,10. Tá? Isso aí é só aplicar realmente a minha fórmula. Não tem muito segredo, não. O problema desse exercício só é a pessoa extrair os dados, né? Na hora que ela coloca e monta os dados, viu que a permeabilidade relativa e a permissividade relativa é igual a 1, e que essa frequência uma é o dobro da outra, ela já consegue resolver o problema. E tem que desconsiderar, lembra de desconsiderar esse EZ aqui, ó, que não é EZ diferente de zero, é EZ igual a zero. Tá bom? Tá bom, pessoal? Vocês têm alguma dúvida dessa unidade? Alguma coisinha que ficou mal explicada, que vocês querem que eu revise? Sim ou não? Posso continuar? Pode sim, Alô? professora. Estão me ouvindo? Por mim, tranquilo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Então tá bom. Agora a gente vai começar a sessão 3.2. Aí olha só o que eu vou fazer. Espera aí. Volta lá. Eu vou fazer um mandrake aqui no sistema, viu? Vou parar de gravar, porque eu gravei a sessão 3.1.